Boa noite. Começando mais uma entrevista e feito para Gustavo. Vou fazer a primeira pergunta para os participantes para vocês conhecerem ele. Quem é você? Bem, boa noite. Eu sou um baiano de quem ganhei 8 horas de bolo, 12 e 3. Ah, não, isso é Raul Seixas. Ele perguntou quem eu sou. Bem, eu sou Vinícius Alves. Eu nasci no dia 2 de novembro de 2008 em Itapecerica da Serra. Eu acho que se tem uma palavra que pode me definir, é intenso, profundo, principalmente artisticamente, principalmente na obra que eu faço. Eu acho que no dia a dia eu sou um pouco mais contido, mas é na arte que eu faço que eu me encontro e quem é onde eu me conheço. E justamente por isso eu acho que eu também sou uma metamorfose ambulante. Eu estou sempre mudando de opinião, sempre tentando fazer alguma coisa nova, tentando me agradar como telespectador, mas também sem esquecer que o que eu estou fazendo é para as outras pessoas que estão em casa. Então eu acho que a arte é a minha casa que me define. Olá, boa noite. Me chamo Eduardo Nascimento Silva, nasci em 10 de outubro de 2007, aqui natural de Pira, Pernambuco. O que me define, o que eu acho que me define é uma pessoa visionária, engraçada e que gosta muito de ver de ver as coisas pelo lado bom. E o meu sonho que eu tenho é de estar atuando, poder me ver no, pessoas me verem no cinema, trabalhando e fazendo o que eu gosto. Então, esse aí é um pouquinho sobre mim. Da vida você percebeu que a arte não era um hobby, mas sim uma necessidade. Bem, eu comecei a ter o sonho de ser cineasta, de ser ator com 6 anos de idade. Mas nessa época, como eu ainda era criança, eu não via isso como uma necessidade. Era apenas uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas eu comecei a ver isso como uma necessidade há algum tempo atrás, graças a professores que eu não posso esquecer, que é a professora Rosângela Xavier, a professora Cátia dos Santos e a professora Eliana Baciega. Essas professoras, elas sabiam que eu gostava de cinema e sabiam que eu gostaria de fazer cinema. E elas gostavam muito das coisas que eu escrevia, porque nessa época eu muito raramente fazia apresentação de escola. E quando eu ia fazer, eu apenas lia o que estava escrito. E então elas gostavam principalmente do que eu escrevia, porque eu não falava muito nas aulas. Então, a professora Rosângela Xavier, na época das eletivas escolares, ela montou uma eletiva de cinema, que foi onde eu consegui fazer o meu primeiro curta-metragem, que se chama O Policial Trapalhão. E foi aí que eu descobri realmente que era isso que eu gostaria de fazer e que isso era uma necessidade, porque depois desse curta-metragem tudo mudou. Eu parei de ser calado do jeito que eu era e comecei a me expressar mais. Não só no que eu escrevia, mas nos trabalhos que eu apresentava. Comecei a trazer referências culturais, referências históricas e conversar mesmo assim mais com os meus amigos e falar o que eu realmente gostaria de fazer. Então foi graças às minhas professoras que eu percebi que isso era uma necessidade, que eu percebi a força do teatro, porque se tem uma coisa que eu acho que não é saudável na nossa vida é ser tímido. Eu acho que ser introvertido é bom, é uma característica pessoal que deve ser respeitada. Mas ser tímido eu acho que é como se você tivesse uma corrente te aprisionando e você não conseguir ser quem você realmente é. Então, graças aos professores e graças à arte, eu consegui descobrir quem eu sou e perceber que a arte é muito mais do que um hobby, é uma grande necessidade. Bom, eu também me identifico com um pouco da história dele, que na minha infância também tinha, ficava brincando nos cantos, de ser ator, fazia, ainda estava na minha cabeça histórias para fazer, e eu sempre tive esse sonho, mas ali era tudo na diversão, mas eu também pensava em que no futuro eu botaria esse sonho que eu tenho em ação. E quando eu achei que era uma necessidade, a, a arte, é que a arte, ela é
é um lugar que você foge, sabe, da realidade. A realidade do mundo hoje que é muito triste. E a arte, ela é como é que eu posso dizer, um ponto De fuga. sim, de fuga, isso mesmo. E a arte vai muito além de tudo isso e realmente é uma necessidade, porque a gente foge da tristeza, a gente se cura com a arte, com todos os personagens, principalmente a comédia, né? É aquilo ali que muitas pessoas que também passam por algum problema, mas elas estão ali para fazer rir, mesmo não sendo tão felizes, né? Então, para mim, a arte é isso. E eu acho que a arte é uma grande necessidade, sim. É uma grande necessidade do entretenimento. É uma grande necessidade para fugir da realidade. E que tipo de pessoa você era antes de se estender como artista? E que pessoa ainda te acompanha? Bem, como eu decidi ser ator, né? Quase assim, de forma não tão séria quanto mais pra frente. Porém, já era uma decisão sólida já, com 6 anos de idade. Então, antes eu era uma criança. Então, o que eu posso dizer é que eu era uma criança comum ali da minha época, né? 2008, nasci em 2008. E não tinha muitos amigos na época e assistia muitos desenhos, ficava muito em casa, assim, televisão. Então, eu sempre tive um contato com a televisão e foi por isso que eu decidi ser ator. Com 6 anos de idade, eu estava assistindo Chaves no SBT, foi em 2014. E eu vendo os personagens, vendo as situações, disse para mim mesmo que era aquilo que eu queria fazer. Eu tenho certeza que foi em 2014, porque em 2015 o SBT anunciou a volta do Chapolin em janeiro de 2015, nas férias. E aí eu já sabia que eu queria ser ator. Então, o que eu ainda carrego dentro de mim dessa época é justamente esse sonho. Eu, desde os 6 anos, eu nunca pensei em fazer outra coisa. E talvez um pouco da criança que eu fui. Porque eu, trabalhando com arte, trabalhando com comédia principalmente, acho que a gente nunca pode deixar de lembrar a criança que a gente foi e deixar ela viva sempre aqui dentro. E tentar transmitir isso para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes a gente vai crescendo na adolescência, na fase adulta principalmente, e a gente vai esquecendo que a gente foi anteriormente, vai ficando mais sério, mais duro. E se a gente olhar para trás, a gente era uma criança feliz com coisas simples. Então eu acho que essa é a principal coisa que eu tento carregar aqui dentro, que é a criança que eu fui, e tentar transmitir isso também nas minhas obras. Sim, antes de eu ter esse desejo de ser ator, eu sempre acompanhei os grandes comediantes da televisão brasileira, que é os Trapalhões, e não só do Brasil também, como também do México, né? Uhum. O Chaves, Chapolin, e também via os programas dele, que era o Espírito. E isso tudo, eu vendo aquilo, eu vi que aquilo tudo é um desejo que eu tenho. Um desejo que eu tenho de estar fazendo aquilo, de inventar histórias e estar fazendo o povo rir, feliz e ver que eu estou sendo útil, não assim posso dizer, né? Então é isso. Tive esse desejo de ser ator, foi todos esses personagens que me inspirou. Então é isso. Pegando um gancho um pouco no que ele falou, eu acho que nessa questão de ser útil, eu acho que a comédia ela é tão eficiente quanto o drama. E quem me ensinou isso foi o Chaves e o Mazzaropi. E quanto mais eu analiso as obras de Mazzaropi, percebo que os filmes dele é como se fosse uma tragédia, falando no contexto teatral, só que transvestido de comédia.
Então eu acho que essa questão E de crítica social também. crítica social também. E eu acho que nessa questão de ser útil, eu acho que o riso ela funciona muito bem na sociedade, ela ainda tem que ser útil na sociedade. E quais artistas, filme ou figura te forma emocionalmente e esteticamente por alguém como Mazarop ainda importa hoje? Bem, o primeiro contato que eu tive foi com Roberto Gomes Bolanos, que é o Chaves. Eu decidi, com 6 anos, fazer aquilo que ele fazia. Graças a ele eu tenho esse sonho. Pouco tempo depois eu conheci os Trapalhões. Graças à minha mãe, ela me apresentou os Trapalhões e eu fui me apaixonando mais por aquilo. E por último, mas não menos importante, eu conheci o Mazarop na TV Cultura. O primeiro filme que eu vi dele foi o Jaca Tatu. Os filmes deles passavam muito na TV Cultura e eu fui cada vez mais conhecendo artistas e me apaixonando por eles. Só que os principais é o Chaves, Mazarop e os Trapalhões. Eu acho que eles foram que me formaram nessa vontade de fazer comédia. E eu acho que eles continuam atual hoje em dia, principalmente nessa questão da crítica social, principalmente na questão da produção também, porque Chaves é um programa dos anos 70, mas se a gente for analisar hoje, ele é muito bem produzido, se a gente for comparar com outros programas da época. Os Trapalhões é uma aula de humor, na minha opinião, principalmente as primeiras temporadas. Eu acho que quem quer fazer comédia tem que assistir os Trapalhões. E o Mazarop talvez seja o que eu mais tenho afinidade na questão estética da produção. Quando o Mazarop se tornou produtor, eu acho que os filmes dele, na questão técnica, na questão da direção, se tornou muito avançado para a época. Então é uma inspiração para mim, principalmente na questão de ângulo, de câmera, de movimentos e principalmente também na narrativa. Bem, eu conheci todas essas figuras. Primeiro eu conheci o Chaves, né? Chaves foi o. Toda hora eu assisti o Chaves. E ria muito, e pra mim, mesmo sendo um programa que eles não consideram infantil, e hoje tem a classificação de 10 anos, mas eu não acho. Eu acho que o Chaves é tão infantil e. Não só infantil, porque é pra todas as idades. Mas eu era apaixonado pelos personagens, e eu via como um programa tivesse de acordo com a minha idade. E eu conheci o Chaves, logo em seguida também eu conheci os Trapalhões, através de DVDs. Contato com os Trapalhões foi a partir do filme Só que Vamos os Trapalhões. E eu me lembro que foi um tio do meu irmão que me apresentou esse filme. E que eu gostei muito. E ao contrário das outras crianças da minha idade, só tinha o quê? 5, 6 anos. Era um. Eu tinha assim como é que se diz? Um gosto diferente das outras crianças. As outras crianças só gostava de alguns desenhos de carro, essas coisas. Eu também gosto, mas eu também gostava bastante de coisas assim mais de comédia. Como os Trapalhões, Chaves e Saltimbancos Trapalhões é um filme muito bom mesmo. Muito lindo, muito mágico. E eu me encantei. E daí eu acho que já foi nascendo esse desejo. Depois eu conheci também o filme O Trapalhão nas Mãos de Salomão, que é muito emocionante. Também muita aventura e muito bem feito mesmo, porque hoje mesmo em dia eu não acho que as pessoas, que o cinema do Brasil consiga fazer um filme daqui, eu não acho. E daí depois eu conheci também o Mazarop, que foi o meu pai estava assistindo também o Jeca Tatu, só que eu não vi o filme todo, porque já estava no quase lá no final, eu vi passando, mas foi o primeiro filme que eu vi. Meu pai apresentou, olha Mazarop, ficou rindo. Eu também achei legal, mas eu queria ver mais, só que já tinha acabado. Aí mais pra frente, em 2018, eu vi passando não me engano, na TV Brasil, também passava na TV Cultura. Aí eu comecei a gostar. Foi o primeiro filme que eu assisti
assim, oficial mesmo, foi o Jack Seu Filho Preto. Daí então, eu fui vendo tudo, fui vendo tudo. Eu, Mazzaropi, eu já vi tudo. Dos Trapalhões ainda não vi todos, mas os filmes que eu não vi dos Trapalhões ainda foi o começo. Sim, Os preto e primeiro. branco. É, Foi esse que eu não vi ainda. na onda do Iê, Foi. É. Eu só consegui ver um, mas outros ainda não vi. Aí, então, é isso. O bom você já viu. Esse filme, Já. o final dele me destrói. Eu não posso mais ver esse filme. Eu já gosto de assistir o mundo. Uhum. O que o cinema representa para você? Linguagem, refúgio, enfrentamento, destino. Eu acredito que é tudo misturado. Acho que, em primeiro lugar, eu vejo o cinema como uma missão, tanto para mim quanto para os fãs de comédia, para os fãs, principalmente da comédia antigamente, né? Uma missão, porque é justamente isso que eu amo fazer. E uma forma de refúgio também, porque é onde eu me encontro e onde a gente foge da realidade, como o Eduardo disse, que é uma realidade muito triste, né? Se a gente for ver o mundo de uma forma assim bem realista, a alegria ela fica um pouquinho abaixo das outras coisas, né? Então a gente usa a arte como uma forma de refúgio e de fuga. E eu acho essa vontade também de voltar com aquela comédia da época de ouro, né? O Eduardo falou um pouquinho do cinema e eu acho que vai ter a oportunidade de falar daqui a pouco sobre o cenário atual do cinema brasileiro. Mas eu gostaria já de dizer que eu acho que a época de ouro do cinema brasileiro foi a época das chanchadas, porque foi a época em que o cinema conseguiu transmitir a sua mensagem para o maior número de pessoas da forma mais saudável e da forma mais cômica possível, sem perder a sua brasilidade, porque a chanchada é como se fosse uma paródia do cinema musical dos Estados Unidos, só que trazendo para a cultura brasileira. Então eu acho que a época de ouro do cinema brasileiro foi essa. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o atual cenário, mas tem essa vontade de trazer a comédia, essa fase de volta. Então, o que o cinema representa para mim é, além do refúgio, que eu já tinha falado, destino também, e também uma grande missão também que eu tô me sentindo assim com essa responsabilidade. E quero muito pôr essa desejo que eu tenho muito claro. E eu não quero que esse desejo que eu tenho com o tempo se perca. Não quero que passe o tempo e eu não apresse isso logo. Esse, esse desejo que eu tenho de pôr em prática. Então, o que representa o cinema para mim é isso, como um refúgio para fugir dessa realidade de hoje em dia. Tudo ali com humor, com a comédia, com o entretenimento. Tudo ali é isso que representa o humor para mim, como um ponto de fuga, que nem o Vinícius falou. Então, é isso. Também como uma missão, também como ele falou também, eu me sinto nessa responsabilidade e eu quero muito pôr em prática. Não quero que passe o tempo, Isso se perca no caminho. se perca. Esse Então, é o meio de todos nós, né? e o cinema representa em tudo assim na minha vida, assim, que foi o meu sonho desde criança. É, como você se enxerga hoje, exatamente nesse ponto de vida e de carreira? Eu acho que eu ainda tenho muita coisa a aprender e a fazer. Na realidade, até do meu primeiro filme até o último filme de todos que eu vou fazer, eu vou estar sempre aprendendo, né? Então eu me enxergo como um eterno aprendiz e que quero colocar esses aprendizados cada vez mais em prática e fazendo uma arte para todos. Então, como eu me enxergo hoje, é, ainda como também como criança, com esse sonho ainda e quero realizar. Esse sonho de ser ator e já estou querendo iniciar nessa carreira. Infelizmente agora não deu muito certo porque o mês é muito curto, né? Para
entrou. Uhum. Mas, futuramente, se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai realizar o nosso sonho e que muitas pessoas possam inspirar no nosso trabalho e se sentir felizes assistindo a gente. E a gente também vai ficar muito feliz se a gente ver as pessoas Se divertindo, se divertindo inspirando nosso trabalho. e também elogiando a gente. Uhum. E isso é o mais gratificante. Como você vê o cinema brasileiro hoje? É onde sente que sua voz pode existir dentro dele. Bem, voltando ao assunto do cenário atual do cinema brasileiro, eu acho que o cinema brasileiro ele está ganhando o seu merecido reconhecimento agora, com as premiações do Ainda Estou Aqui e do Agente Secreto, que são premiações que demonstraram o potencial do artista brasileiro. Mas eu acho que muito antes disso, o cinema brasileiro já era genial. Só que as pessoas, às vezes, elas acabam indo, são levadas pelas opiniões alheias sem mesmo conhecer. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa que diz que o cinema brasileiro é ruim e citar os 10 melhores filmes brasileiros, a grande parte dos filmes ela não viu. É a mesma coisa uma criança que diz que gosta de brócolis e nunca comeu brócolis. Ela não conhece o cinema brasileiro, então por que ela está dizendo que o cinema brasileiro é ruim? Como eu disse anteriormente, eu acho que o auge do cinema brasileiro foi as chanchadas, pela sua comédia saudável, familiar e pelo acesso que ela teve ao público. Ela conseguiu transmitir a sua mensagem de forma muito clara e ao maior número de público possível. Por isso eu tenho uma rixa também com o cinema novo, que foi um movimento depois da chanchada e que era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Só que a ideia na cabeça era a ideia do diretor e não a ideia do povo. Era uma ideia pessoal. Então o cinema novo é um movimento artístico intelectual, não para a massa. Atualmente está entrando numa fase muito madura, porque ele está conseguindo equilibrar uma mensagem popular que todo mundo entende com filmes intelectuais também, porque tratam de assuntos intelectuais. E graças a isso estão ganhando seu reconhecimento. O Eduardo falou anteriormente que um filme como Trapalhão nas Minas do Rei Salomão não era possível ser feito hoje. Eu ainda tenho esperança que seja feito um filme como aquele. Eu acho que a gente tem que ter a ideia de que não vai ser mais igual antigamente. As coisas mudaram muito, então não vai ser igual àquele tempo. Mas é aí que eu acho que entra a minha voz, que está na pergunta. Que é justamente nessa esperança de trazer o antigo para a modernidade e adaptar para o que nós temos hoje, sem perder a essência. Eu acho que é aí que está a nossa voz, né? Não só a minha, a nossa, e eu acredito que de muitos outros artistas que estão por aí escondidos, mas que um dia vão chegar onde querem. Então, como eu vejo o cinema hoje, que evolui muito mesmo, como o Vinícius falou, hoje tem muito gênero diferente, né? O cinema hoje está muito diverso, porque antigamente o auge do cinema só era mais comédia. Como eu não desmereço também, né? Porque foi a época que foi os melhores filmes, que foi os Trapalhões, Garope, e muitos entre outros, né? Também os Caritos, teve muitos outros. Mas é bom também porque o cinema hoje está tendo reconhecimento, né? Está sendo diverso, está tendo vários outros gêneros, né? E isso é muito bom. E Ele está saindo daquela ideia do que o cinema brasileiro teve várias fases. Teve uma fase muito ruim, que eu acho que foi onde surgiu a ideia que o cinema brasileiro foi ruim, que foi na época das pornochanchadas e do cinema boca de lixo. E eu acho que desde essa época para frente, essa ideia do cinema brasileiro ser ruim, ele está sendo transmitido. Porém, com essa fase agora, mais novos estilos, investimento nisso, eu acho que a gente está saindo dessa ideia. é verdade. E tem uns, eu acho que sempre que os estrangeiros olham para o Brasil, eu acho que eles sempre veem esses filmes
nordestinos. Deus e o diabo na terra do sol também. Eu acho que ele sempre vê como se o Brasil só tivesse, só fosse naquilo. Uhum. Mas não é, né? O Brasil tem muita qualidade. Tem uns filmes de terror também, que os filmes de terror não são... o Brasil não é produzido muito, né? O gênero foi o Zé do Caixão. Foi o Zé do Caixão. Foi há Foi quase um primeiro. século atrás. E é isso. Eu espero que o Brasil evolua muito mais no cinema. E eu quero entrar, assim, a minha voz Essa área, né? nessa área do cinema brasileiro. Eu quero, assim como o Vinícius falou, Trazer trazer tudo de as volta. origens. E sem deixar, né? Sem deixar a modernidade de lado, né? Pra fazer adaptar o povo a esse saber que lembrar o que era a comédia de verdade, cinema de verdade. Porque mesmo assim a gente sente muita falta do cinema antigo. Como nasceu a parceria entre vocês dois? Foi uma escolha ou um encontro inevitável? Quem vai falar da dupla? Então, uma coincidência muito grande. Foi através da internet. Foi através de um canal do YouTube, não foi? Foi. Era de um amigo. Não sei se você tem o contato dele ainda, Ezequiel. Tem. Ele tem um canal, ele colocou, foi eu no grupo, ele também. E a gente ficou conversando. E eu não sabia que a família dele morava aqui em Cupira, né? E eu fui conversando. Eu vi no perfil da foto dele, tava com Mazzaropi. Eu disse, você gosta de Mazzaropi? Eu também gosto muito. E a gente foi assim, puxando conversa. E até hoje, que já são 3 anos de amizade. E a gente compartilhou esse sonho junto. De entrar no cinema brasileiro. Né? E hoje a gente está tentando, né? Iniciando essa carreira. É mais ou menos isso mesmo. Eu lá em São Paulo, com o sonho de ser cineasta, ele também aqui em Cupira, Pernambuco, que é onde a minha família toda mora, então foi uma grande coincidência. E aí a gente se juntou para fazer a nossa arte. O que um aprendeu com o outro e que jamais aprenderiam sozinho? Eu acho que no processo criativo eu sou muito ansioso. Eu vou escrevendo, é assim, eu tenho uma ideia e ela não está muito bem formada ainda. Mas aí eu vou escrevendo e aí ela vai se formando aos poucos. Só que eu sou muito ansioso no processo criativo. E aí quem me acalma é ele quando eu mostro o texto e aí ele diz se tá bom ou não. Então eu aprendo a ter um pouco mais de calma no processo e ter uma visão crítica mais consciente e responsável, porque no auge do processo ali a gente fica em dúvida, será que tá bom, será que tá ruim? E a gente vai escrevendo. E ele é que Você pensa que porque você escreve muito rápido, você pensa que não vai estar não tá bom. conforme. Eu vou escrevendo, imaginando a cena e depois eu vejo, mas será que tem que ser assim mesmo? Pode ser de outra maneira? Mas aí quando eu vejo que tá muito bom, muita altura. Porque eu como escritor, eu acho que eu sou responsável pelo destino do personagem. Então é uma responsabilidade muito grande. É uma vida que está ali na minha caneta, né? Então é ele que me acalma nesse processo. Eu aprendi isso. E como eu vejo o Vinícius, um amigo de todas as horas, e que eu vejo assim muito exemplo nele. Me inspiro muito nele pela sua pela sua criatividade, que ele transmite, o humor que ele transmite, tudo isso é o que faz cada dia a gente ter essa conexão. Então, é isso. Quer dar uma Caixinha aqui? Não vai Tirar. fumar. Aí, um cachimbo diretamente da onde? Caruaru, Pernambuco. Olha, Memória, esse aqui- vou Tá levar gravando, né? Pernambuco para São Paulo. tá. Esse aqui ainda é do preto.
Do preto, é. Queimado. Não bota isso não. Ei, corta isso aí, corta isso aí. Tem que... Não, Ô, primeiro louco. processo da carreira, Ô, chega louco. Ah, no pro... De frente com o problema é seu. De frente com você isso. vai no processo, né? É loucura mesmo. Entrevista vai cair, velho. Não pode ser assim não. No processo criativo de vocês, de onde vêm as ideias e como elas viram cena e personagens? Bem, como eu disse, o processo criativo é muito intenso, então, bem, eu tenho a minha escola formada, né? Chaves, Mazzaropi, Trapalhões e os clássicos da chanchada, o Oscarito, o Grande Otelo e o Anquito. E o Charles Chaplin também. Então as ideias vêm meio que misturadas. Eu pego um pouco daqui, pego um pouco dali, misturo tudo e sai as ideias, né? E às vezes eu tenho até medo de fazer uma cópia. Porque como esses são aqueles que mais me inspiram, às vezes as ideias vêm muito parecidas com algo que eles já fizeram. Então a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade nesse processo para não acabar copiando aquilo. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é apresentar o que eles fizeram, mas da nossa forma. E de forma alguma tentar copiar ou se igualar. Apenas se inspirar, né? É. É isso aí. Como a gente. O que a gente faz é se inspirar. A gente vai criar um personagem, história. A gente se inspira em todos eles. Eu gosto muito de me inspirar no Mazzaropi, dos Trapalhões, do Didi. Quando eu vou criar algum, pensando, eu imagino o Didi, do jeito que ele fala. É engraçado, mas também Inteligente. isso aí. E O Jeca do Mazzaropi, eu acho que ele representa muito bem o Brasil. E ele foi um pioneiro na questão de representar o caipira inteligente. A maioria dos atores que interpretavam o caipira antes dele interpretavam um caipira ingênuo, fácil de enganar. E o Mazzaropi não. O Mazzaropi ele é um Jeca inteligente. Ele se faz de ingênuo porque ele também não tem aquela malícia da cidade, não. A malícia do campo ela é uma malícia existente, porém mais pura. Porém, ele não deixa se enganar. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte para o público. O que o trabalho artístico já revelou sobre você, que foi difícil de aceitar? Acho que a necessidade de se libertar das correntes da timidez e ser quem a gente realmente é. Como eu disse anteriormente, a timidez para mim é como se fosse uma corrente, né? E quanto mais arte eu faço, mais eu me liberto dela. sim, isso também eu faço também da gente falar, se libertar da timidez. E mesmo eu tendo um pouco de timidez ainda, mas eu já me libertei bastante. Houve momentos em que desistir pareceu o caminho mais lógico. O que fez vocês continuarem? Não, nunca tive a ideia de desistir, não. Momentos difíceis sempre tem, né? Por exemplo, a timidez, que eu acho que até consegui lidar bem com ela, porque no primeiro filme que eu fiz, tem uma cena que eu tô lutando com um bandido, né? E aí, eu meio, na hora de brigar, assim, parece mais uma dança do que uma briga. Então, eu olhando hoje, eu me impressiono que naquela época ainda era aquele rapaz calado, né? E mesmo assim consegui fazer isso. Tanto é que a professora Eliana Bacega se surpreendeu também comigo, deu um abraço e não acreditou que era eu fazendo aquilo. Mas pensando em desistir, não. Eu acho que teve uma situação difícil agora com os classificados também, né? Mas não foi me desistir. Não, porque é um filme muito grande, é um projeto futuro, que a gente não vai desistir. E só que teve essa dificuldade de gravar em um mês, que é pouco tempo. Mas desistir jamais. Comigo também nunca teve essa vontade de desistir, não, desse sonho, não. Já teve dúvidas, sim, muitas dúvidas, mas eu quero um dia chegar lá. E poder fazer o que eu gosto, poder colocar tudo que eu tenho de dentro do personagem, meu jeito, tudo pra fora. E é isso. Alguém entra em contato com o trabalho de vocês. O que espero que essa pessoa sinta, mesmo sem saber explicar? Eu acho que de imediato, assim, o primeiro é o riso. É isso. O riso, a empolgação, né?
que vai acontecer. A gente vê que aquela pessoa tá vidrada mesmo no que a gente tá fazendo, né? É isso que eu acho que é o mais gratificante, né? Essa pessoa que ri dos nossos bordões, imitar os nossos bordões no dia a dia. Se identificar com o personagem, né? Isso, E o bordão acaba trazendo uma identificação. isso. E se preocupar com o personagem, o que vai acontecer com ele, que ele vai conseguir o que ele quer. Verdade. Compartilhar com outras pessoas. Isso é muito gratificante. E crianças mesmo até brincam com imitando a gente. Que nem a gente fez imitando os personagens. Isso é muito gratificante ver que aquela pessoa tá feliz, tá alegre com o nosso conteúdo, né? Eu tenho uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu fiz um filme chamado Histórias Esquecidas e eu não vou falar muito dele porque senão vai ficar muito longo, mas eu ganhei o prêmio de melhor filme na escola. Esquecidas ou história não contada? Tem 2 títulos. Ah, sim. Tem os 2 títulos, os 2 valem, né? Aí eu ganhei o prêmio de melhor filme na escola e de melhor ator no concurso final. E aí alguns colegas meus, né, reclamaram, não satisfeitos com o resultado, porque a gente não ganhou o melhor filme. E aí eu falei uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer e eu acho que eu vou sempre repetir, que é que o maior troféu de um artista é o riso do público. Então naquele dia eu não fiquei chateado porque eu não ganhei melhor filme, não. Porque eu ganhei um grande prêmio que foi ver as pessoas assistindo meu filme no cinema. Acho que esse é o maior prêmio que a gente pode receber. Quando essas pessoas vêm assim, se iguala também até aos críticos, né? É. E como o Mazzaropi também já falou, que isso não tem importância alguma. Importante é que o povo gosta. Ele falou também uma frase muito boa, né? Troféu não paga o salário dos atores. Isso. Troféu não paga não. Agora vamos pro bate-bola rápido. Filme favorito? Jeca contra o Capeta. Só que os bancos estão pagando. Cantor favorito? Eu tô sempre mudando, mas atualmente Roberto Carlos. Música favorita? Proposta do Roberto Carlos. Detalhes. Sua pessoa favorita? Eu vou me alongar um pouquinho. Se eu não falar que é minha mãe, eu vou apanhar em casa, né? Mas eu gostaria de prestar uma homenagem aqui ao meu avô, João Alves, porque ele não sabe o quanto que ele me ajuda na minha vida artística e também na minha vida pessoal, porque eu me inspiro muito nele. E a gente tá sempre assistindo, então gostaria de citar ele, minha mãe, e uma pessoa que eu não vou falar o nome por questões éticas, mas conheci há pouco tempo e ela sabe o carinho que eu tenho por ela e sabe o quanto que eu quero que ela seja feliz. Então, não vou falar o nome dela, mas ela tem os olhos, o sorriso e os cabelos mais bonitos. Já disse. Então, minhas pessoas favoritas, a primeira é a minha mãe, né? Minha mãe que sempre está do meu lado, A gente apanha também. Me ajuda em tudo. E se não fosse minha mãe, não estaria aqui hoje. Minha mãe que é como se fosse meu porto seguro. Ela é, né? Meu porto seguro, né? É tudo que eu tenho. E, segundamente, minha avó, que eu amo muito também. Amo demais. Minhas tias. E também esse rapaz aqui. Esqueci de citar o seu, não faça isso, não. Acabou assim. Agora eu vou deixar com eles para falar uma mensagem especial para todos que estão assistindo. Eu vou começar o quê? Mensagem. Mensagem especial para quem? Para todos eles que estão assistindo. E para todos nós que estamos aqui também, né? Para terminar tudo. Boa noite. Que lindo! Então, eu quero agradecer ao meu primo Gustavo, a minha prima Gabi, que está ali gravando, que aguentou a gente horas e horas aqui, fazendo essa entrevista. Quero agradecer ao meu amigo Eduardo pela parceria, pela amizade. Só de batata. Peraí, tá esquecendo do negócio. Cachimbo. Cachimbo.
O Cachimbo. cachimbo da paz, né? É. Uma Roda o caixa cachimbo, básica, agora agradecer pode o entender. cachimbo. É, o cachimbo. Tem que agradecer o Não. Agradecer a minha mãe, ao meu pai, minha avó, meu avô. E agradecer às minhas professoras, que também sem elas eu não estaria nessa vida artística, não. Professora Rosângela, Kátia, Eliana e a professora e coordenadora Patrícia Nascimento. Eu também agradeço muito a Vinícius por estar aqui, pelo carinho, pela atenção, né? Apesar de não ter dado certo o filme, mas Mas vai dar já é uma grande. Já é muito bom a gente compartilhar esses momentos aqui de riso, né? Uhum. Então eu agradeço a você também, a ela, a todos que proporcionaram esse momento aqui. Você pode aproveitar também para fazer seus agradecimentos. Tchau, obrigado e até mais. Boa noite. Até amanhã. Mentira, não para não, pô, vou falar. Quero falar uma coisa que o Vinícius falou, né? Que realmente, e como ele também falou, junta muitas pessoas e querem desmerecer, mas não é nem por isso, não é nem por tanto desmerecer, é porque realmente tem muitas pessoas que não querem ver o pódio, ver ninguém no pódio em cima. Tipo, isso é de pessoa, isso é muito de pessoa. Nem todos também querem ver a pessoa lá embaixo, né, de fato. Mas uma mensagem que eu digo e que também transmitiu aqui nessa entrevista, nessa arte que nós estamos fazendo e que no futuro vai ser incrível, Vai ser nostálgico. vai muito. Que a mensagem que eu venho passar é que independente de quem esteja criticando, quem esteja desmerecendo, quem esteja colocando peso, é não Deus desistir. abençoe. É não desistir, porque desistir nunca vai ser uma opção para ninguém, isso é fato. Nunca vai ser uma opção. E independente de sonho, qualquer um sonho pode ser ele o mais quase impossível ao mais fácil. Não desista e vá em busca. Mesmo sendo realmente muito difícil mesmo, sempre vai ter uma luz que vai estar lá esperando até você chegar nela e entrar e conseguir o que quer. E muito obrigado e boa noite a todos. Jornalista profissional. Ai,